Hoje nós tivemos aqui esse nosso último musical, parte do musical, e a parte de hoje foi a vida de Jesus. A vida de Jesus, e nós pudemos acompanhar aí vários episódios da vida de Jesus. E daqui a pouco os irmãos vão voltar então no encerramento do culto, então, para nos apresentarem mais algumas canções. Mas agora eu gostaria de ter a tua atenção um pouquinho para conversarmos a respeito da vida de Jesus, e para isso, hoje eu quero de modo especial ler um texto da palavra que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 21, do verso 15 ao verso 17. É um texto bem conhecido da palavra, João 21, do verso 15 ao verso 17. E esse texto aqui, ele fala da restauração do apóstolo Pedro. E os irmãos conhecem o texto, nós vamos ler essa porção então para começarmos. A palavra de Deus diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Amém, irmãos? Olha só, irmãos, como eu já disse antes, esse é o último culto dominical do ano de 2021. Não é o nosso último culto, porque a gente presta culto o tempo inteiro a Deus, amém? Então não é o nosso último culto, mas é o culto dominical aqui em 2021. Se Deus permitir, Deus quiser, semana que vem, se estivermos aqui, nós já estaremos então celebrando um culto a Deus na igreja reunida, na comunhão da igreja, num novo calendário, num novo ano, numa nova fase então já aí do nosso ano e das nossas vidas. E nessa época de fim de ano, naturalmente a gente faz o quê, irmãos? Naturalmente nós olhamos para o futuro, não é verdade? Naturalmente. Nessa época, nós olhamos para o amanhã, né? Nós começamos a olhar para o amanhã e começamos a nos perguntar: como será 2022? O que nos aguarda em 2022? E muita gente que não conhece Jesus, pessoas do mundo, nessa época perguntam tanto que consultam até videntes, cartomantes, para saber, né, para tentar saber o que vem no futuro. Tamanha é a importância dessa questão no coração. O que nos aguarda no amanhã? E eu queria perguntar uma coisa para você hoje: com que sentimento você está começando a olhar para 2022? Qual é o sentimento do seu coração? Quando você agora começa já a olhar para 2022, no nosso contexto atual, o que você sente? O homem natural, se nós fizermos esse olhar para o futuro, com o nosso olhar natural, humano, carnal, possivelmente no nosso estado natural, tem duas atitudes que se destacam quando a gente olha para o ano que vem, para o futuro,
E que atitudes são essas? Uma é a ansiedade e a outra pode ser o desânimo. Ansiedade e desânimo, não é verdade, irmãos? Medo, ansiedade o que é? Ansiedade é medo do amanhã. A ansiedade é uma insegurança em relação ao amanhã. E quando eu olho para o futuro com os meus olhos naturais, humanos e carnais, uma coisa que vem é muita insegurança, ansiedade, preocupação, muitas perguntas, porque muitas são as incertezas. E uma outra atitude natural nossa é o desânimo. Muita gente olha para 2022 com um desânimo profundo no coração, não é verdade? Você conhece gente assim? Olha para 2022 e diz assim: não vai mudar nada. Olha sem esperança, com uma desesperança no coração, ansiedade e desânimo. Mas, sabe o que é interessante, irmãos? Que em Jesus, nós somos chamados para transcender o natural, amém? Com o meu olhar humano, meramente humano, eu vou sentir ansiedade e talvez muito desânimo, muita desesperança. Mas, nós em Cristo Jesus, somos chamados para ir além do natural, para transcender o natural, e nós somos chamados para andarmos confiando então nas possibilidades de Deus, não no natural, mas nas possibilidades do sobrenatural, nas possibilidades de Deus. E essa é o que a vida de Jesus nos ensina, porque no momento em que eu começo a crer em Jesus e seguir em Jesus, tudo se torna possível, amém? Amém? Tudo se torna possível, porque com a vinda de Jesus o impossível se tornou possível, e nós somos chamados para em Cristo Jesus andarmos pela fé. Nós não andamos mais no nosso modo natural, mas nós agora andamos confiando nas possibilidades de Deus. E esse texto que nós lemos aqui, da restauração do apóstolo Pedro, esse texto nos dá pelo menos 3 razões do porquê em Cristo Jesus nós podemos começar o ano cheios de esperança, amém, irmãos? Começar um ano cheios de esperança, em Cristo eu posso, no natural eu não posso. Se eu ficar dentro da dimensão e da possibilidade humana, aí, meu irmão, é ansiedade e desespero. Mas agora, se eu saio simplesmente do meu olhar natural e ando olhando para as possibilidades de Deus, em Cristo Jesus, esse texto aqui me dá 3 razões do porquê que a gente pode então começar o nosso ano, não com ansiedade e não com desânimo, mas começar um ano, apesar de tudo, apesar de todas as incertezas, começar um ano com o coração cheio de esperança. A primeira razão que nós temos aqui, nesse texto, é que nós podemos começar um ano com esperança, porque em Cristo nós recebemos a capacitação, a condição para atravessarmos até as situações mais impossíveis, amém, irmãos? Porque em Cristo não há impossível. Em Cristo nós podemos atravessar nós recebemos a capacitação para atravessar as situações mais impossíveis. Vou fazer uma pergunta para você. O que nos aguarda em 2022? Qual é a resposta que a gente tem que dar? A gente não sabe. Amém? E aqui ninguém vai na cartomante, né? Amém? Porque a cartomante também não sabe.
Ninguém sabe. Podem vir sobre nós situações dolorosas ou não? Nós podemos, em 2022, de repente, pode vir mais desertos. Nos últimos 2 anos, nós temos atravessado desertos, como o povo de Israel atravessou desertos. Nós também temos atravessado desertos, e pode acontecer de no próximo ano nós sermos visitados por momentos difíceis? Pode. Mas eu, em Cristo Jesus, não preciso andar ansioso nem desanimado. Sabe por quê? Porque em Cristo, e nessa história aqui que nós lemos da restauração de Pedro, em Cristo nós aprendemos e nós vemos que nós recebemos a condição para atravessarmos até as situações mais impossíveis. Vocês lembram dessa história aqui de Pedro? Pedro, aqui em João 21, ele está sendo restaurado por Jesus. 3 vezes Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. 3 vezes ele responde, e Jesus está restaurando Pedro do que aqui, irmãos? Quem lembra? Do que ele está restaurando Pedro aqui? Do fracasso de Pedro. Pedro fracassou. 3 vezes, alguns dias antes, nós não sabemos exatamente quantos dias aqui, porque aqui já é a 3ª vez que Jesus ressurreto aparece para os seus discípulos, mas alguns dias antes, numa quinta-feira à noite para nós, para eles já era noite de sexta, né, porque mudava lá o dia no horário diferente, mas para nós aqui naquela quinta-feira à noite, a última ceia, Jesus, ele começa a avisar os seus discípulos que ele seria então preso, e que as ovelhas dele então ficariam por um momento ali perdidas, desamparadas, assustadas. E aí Jesus diz para Pedro: Pedro, hoje você vai me negar. Jesus fala para todos os discípulos: vocês vão ficar aí perdidos e assustados nessa noite, porque eu serei preso. Aí o apóstolo Pedro diz o que para Jesus? Ele diz assim: todo mundo pode te abandonar, eu jamais te abandonarei. E faz aquele compromisso assim de início de ano: eu vou emagrecer. Amém? Vou comprar uma esteira de R$3.000. Em fevereiro já virou cabide a esteira. Mas está Pedro ali: todo mundo pode, esses outros aqui eu não confio, hein, Jesus, mas em mim o Senhor pode confiar, eu jamais vou te abandonar. Aí Jesus, eu acho interessante que Jesus, naquela quinta-feira, o apóstolo Pedro, ele estava prestes a entrar nos dias mais sombrios da sua vida, naquela noite, com aquela atitude. E aí a palavra de Deus diz, lá em Lucas 22, Jesus diz assim para ele: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Satanás pediu para peneirar vocês. Eu, porém, orei por você, Simão. Eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Pedro estava para entrar nos dias mais sombrios da sua vida. Logo depois ele estaria negando Jesus, e quando o galo cantou e ele percebeu que ele tinha negado, rejeitado o seu melhor amigo, aquele que o amava profundamente, ele falhou, ele foi fraco. Aí é interessante que a palavra de Deus diz: quando o galo canta, Pedro cai em si, e ele vai para a escuridão, e ele chora
amargamente. Os piores dias da vida de Pedro. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que Jesus já sabia. E Jesus orou por Pedro antes de ele entrar naquele deserto. Jesus intercedeu, Jesus intercede por nós. Irmãos, nós podemos começar o nosso ano com o nosso coração cheio de esperança, porque nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, que nos defende, que intercede por nós, antes mesmo de nós entrarmos, e Ele nos dá a capacitação para nós atravessarmos até as situações mais difíceis. Pedro, eu orei por você, eu intercedi por você, para que quando você atravessar agora esses dias da culpa, do fracasso, a tua fé não desfaleça. E Jesus coloca uma certeza: e quando você for restaurado, fortaleça os seus irmãos. Podemos ter esperança? Podemos. Por quê? Porque o Senhor, Ele nos capacita para enfrentarmos até as situações mais difíceis. O que vai acontecer em 2022? Eu não sei, mas eu sei que aconteça o que acontecer, a graça do Senhor e o poder do Senhor nos darão as condições para nós atravessarmos qualquer situação. No deserto, o maná vem. No deserto, a água vem. No deserto, a nuvem cobre o sol escaldante, e a nuvem à noite ilumina e aquece no frio do deserto. Essa é a fidelidade e a promessa de Deus, que aconteceu aqui com Pedro. Nesse momento da sua vida, Jesus já sabia e já havia intercedido e abençoado a vida do seu filho. A segunda razão, porque a gente pode começar com esperança o nosso ano, é porque em Cristo Jesus, em Cristo, no natural não, mas em Cristo sim, as situações mais difíceis, elas contribuem para o nosso bem. Amém, irmãos? Elas contribuem para a nossa transformação. O que vai acontecer em 2022? Eu não sei. Podem acontecer situações difíceis? Pode acontecer. Mas eu sei uma coisa, que em Cristo Jesus, toda circunstância e situação nele coopera para o nosso bem e para a nossa transformação. Irmãos, esses dias sombrios em que Pedro atravessou, transformaram Pedro num homem melhor. Amém? Transformaram radicalmente a vida de Pedro. E na nossa vida é assim também. Passamos por situações como esses últimos 2 anos, tanta incerteza, o que aguarda agora? Esses dias eu estava assim, feliz da vida, que eu já estava imaginando assim, a gente fazer aquele culto da queima da máscara, sabe? Fazer o culto assim, o dia que a gente vai queimar essas máscaras, em nome de Jesus. Estava assim já pensando, aí vem essa notícia dessa outra gripe, que eu nem sei do que é, apareceu agora uma outra gripe, e aí a gente fica, não fica? E tudo mexe com a gente, mas em Cristo Jesus, tudo contribui para nos transformar e para nos melhorar. Por isso eu posso começar o meu ano cheio de esperança. É interessante que o texto que a gente leu, Jesus começa fazendo a pergunta para Pedro, né? No verso 15, João 21, 15, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Olha a pergunta de Jesus, que estranha, né? Por que Jesus pergunta a primeira pergunta, depois Jesus muda a pergunta? Ele muda, mas agora ele pergunta assim: você me ama mais do que esses outros me amam? E Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo,
Mais que os outros eu não posso dizer, mas o Senhor sabe que eu amo o Senhor. Por que que Jesus fez essa pergunta? Sabe por quê? Porque naquela quinta-feira em que ele negou Jesus, era justamente o que Pedro pensava. É muito interessante que Pedro, ele achava mesmo, ele se colocava acima dos outros discípulos. Ele fala assim, naquela noite, ele fala para Jesus: os outros podem negar o Senhor, eu jamais o negarei. Jamais. Esses outros aqui, o Senhor tem razão, hein? Olha aqui o Tomé. Tomé. Jesus, eu não ponho a mão no fogo pelo Tomé, mas o Senhor pode acreditar que eu jamais. Pedro ele era arrogante, Pedro ele era prepotente, Pedro era dominador, mas as situações aqui, essa crise e toda essa situação que ele passou do seu fracasso, serviu para transformar Pedro num homem melhor. Ele não diz mais: olha, o Senhor sabe que eu amo mais do que os outros. Ele simplesmente diz: o Senhor sabe que eu te amo. Imperfeito, agora eu passei por uma situação onde eu neguei o Senhor, eu me arrependo profundamente, eu me entristeço, mas o Senhor sabe que eu te amo. E Pedro ficou um homem melhor. Você imagina se Pedro fosse o líder da igreja primitiva, o Pedro que andou sobre as águas, o Pedro que participou da multiplicação dos pães. Esse Pedro seria um homem difícil de lidar. Já imaginou? Mas agora, esse Pedro, ele fracassou, ele caiu, ele está mais humilde de coração. Agora Jesus pode perguntar para ele: Pedro, tu me amas? O Senhor sabe que eu te amo, então apacenta os meus cordeiros. Agora Pedro virou um pastor. Pedro está virando um pastor, um homem com um coração transformado. Um homem que agora, quando ele estiver apacentando os cordeirinhos de Jesus, e o cordeirinho de Jesus for fraco, na pressão, na cobrança, nas angústias da vida, e o cordeirinho for fraco, Pedro agora consegue entender o cordeirinho. Ele consegue ter compaixão. Ele consegue se pôr no lugar. Esse Pedro, moído pelas circunstâncias, mas atravessou tudo com a graça de Jesus e com o cuidado de Jesus e a intercessão sobre a vida dele, agora ele é um homem mais compassivo. É muito interessante que o Pedro dos evangelhos é aquele Pedro impulsivo, né? Você já viu como Pedro tenta controlar Jesus? O tempo inteiro. Ele diz assim: Senhor, isso nunca vai te acontecer, fica tranquilo, eu estou aqui, Jesus. Confia em mim, Senhor. Mas agora, ele é um homem que não é Jesus que confia nele, mas é ele que confia no amor de Jesus. Ele teve uma experiência com duas coisas nos seus dias de tribulação. Ele experimentou a sua fraqueza e ele experimentou a grandeza do amor de Jesus. Que coisa linda! Como isso é maravilhoso! E agora ele está capacitado, agora ele está preparado para pastorear os cordeirinhos do Senhor. Porque agora ele conhece a falha, agora ele pode ter compaixão. E é muito interessante perceber que na sua primeira carta, que nós fizemos uma série de mensagens aqui na primeira carta de Pedro, quando Pedro escreve para uma igreja que está vivendo sob pressão na sua primeira carta, ele escreve uma carta afetuosa, ele não acusa,
ele não oprime. Ah, mas vocês são fracos mesmo, hein? Ei, esse povo fraco. Mas ele escreve uma carta de encorajamento. Ele escreve uma carta de amor, porque ele sabe o que é estar sob pressão e o que é ser fraco diante da pressão. E quando eu conheço a minha limitação, eu conheço o meu pecado, eu conheço que eu sou limitado, nessa hora eu conheço o grande amor de Jesus por mim, que me dá uma outra chance, que me restaura, que me perdoa, que me põe de novo no caminho. Isso é maravilhoso. Então nós podemos começar o nosso ano cheios de esperança, porque em Cristo as situações mais difíceis contribuem para o nosso bem. E finalmente, eu encerro dizendo, por que nós podemos começar um ano cheios de esperança? Podemos começar porque em Cristo coisas boas também acontecem. Amém, irmãos? Em Cristo coisas boas também acontecem. Eu falei que no nosso natural, no olhar natural, a gente fica cheio de ansiedade e desânimo, quando a gente olha assim com os olhos naturais. Mas pelos olhos da fé, em Cristo Jesus, a gente sabe que não é só coisa, tribulação que acontece, amém, irmãos? Mas acontece também o quê? Muito livramento, muito milagre. Você crê que milagres acontecem? Ah, irmãos, em Cristo Jesus acontecem milagres o tempo inteiro, ao nosso redor. Coisas boas acontecem. O que é ansiedade? E eu posso começar o ano cheio de ansiedade, ou posso começar o ano cheio de esperança. O que é ansiedade, irmãos? Ansiedade é o hábito de esperar que tudo o que de ruim pode acontecer, vai acontecer. O pão vai cair com a manteiga virada para baixo. Sempre cai, né? Tudo que de ruim pode acontecer. Ah, vai acontecer, pastor, vai acontecer. Isso é ansiedade. A pessoa fica esperando só coisa ruim. Mas eu posso começar o ano cheio de esperança no coração, porque a palavra de Deus diz que coisas boas também acontecem e que milagres também acontecem. E esse texto aqui da restauração de Pedro, o contexto da história, antes que Jesus tenha esse diálogo com o apóstolo Pedro, o que aconteceu? Vocês lembram da história? Hoje de manhã, o irmão Nelson leu para nós o texto, explicou o texto. Aconteceu que eles foram pescar. Era depois da ressurreição de Jesus, os discípulos estavam ali à beira do mar da Galileia, alguns discípulos, e eles foram pescar. E o que eles pegaram? A noite inteira pescando? O que eles pegaram? Gripe. Iam ter que ir para a fila lá, né, tomar a vacina. Pegaram gripe. Pegaram nada. Aí, o dia começou a amanhecer, diz o texto. Começa a amanhecer o dia. Aí eles estavam mais ou menos a 100 metros da praia, pescando e não pegaram nada. Aí tinha uma pessoa na praia, e a pessoa gritou assim, filhos, eu acho linda essa expressão. Ele grita assim, filhos, vocês têm alguma coisa para comer aí? E aí eles falam assim, não. Aí a pessoa lá da praia gritou assim, faz o seguinte, joga a rede do lado direito do barco, aí vocês vão pegar. E aí eles jogaram a rede, e a palavra de Deus diz que eles apanharam 153 grandes peixes. Nessa hora, eles perceberam, porque isso já tinha acontecido com eles 3 anos antes, eles perceberam que era Jesus lá na praia. Aí eles vão, os discípulos começam a remar, apressados em direção a Jesus. Pedro não se aguenta, Pedro tira a roupa e não, ele põe a roupa. É o contrário. Pedro é tão doido, irmãos, que ele põe a roupa para nadar. Aquelas roupas que vocês viram aqui na peça. É bom nadar com isso ou não?
Aí o sujeito pula na água gelada, madrugada, e sai nadando em direção a Jesus. Chega lá, frio, encharcado. Aí diz o texto, eu acho lindo isso. João 21, verso 9, eu acho lindo isso. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, com peixe por cima e também havia pão. Amém, irmãos? Tinha fogueira, tinha peixe e tinha pão. Verso 10, Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Quando eles chegam na praia, já está tudo pronto à mesa. Eles estavam com frio, eles estavam com fome, eles estavam cansados. E quando eles chegam na praia, o alívio e o banquete, a graça, já está tudo pronto para eles. Eu fico imaginando Pedro com aquela roupa encharcada. Para mim, assim, a coisa que mais me alegra aqui é a fogueirinha. Aí vai para a fogueirinha de Jesus, está tudo pronto. Aí Jesus diz assim, ó, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Pedro vai lá, traz alguns peixes para Jesus. Irmãos, eu acho maravilhoso, sabe o quê? Até aquilo que eu trago para Jesus, eu trago daquilo que Ele já me deu. É dele, Ele me deu. Eu tenho Jesus me abençoa, e eu trago daquilo que Ele já me deu, porque Ele acabou de fazer o milagre no meio do mar. Coisas boas também acontecem, amém, irmãos? Eles estavam cansados, eles estavam com frio, eles estavam com fome. Possivelmente, eles iam começar o dia dizendo assim, como muita gente tem dito hoje em dia: mais uma vez não deu certo, que porcaria, tudo errado. Mais uma vez, vou começar mais um dia, tudo errado. Vou começar mais um dia, nada mudou. Vou começar mais um dia desse jeito. Mas de repente, algo muda. Uma intervenção acontece. E nós somos um povo, irmãos, um povo que crê em milagres. Por que eu posso começar com esperança o novo ano? Porque a gente crê que coisas boas também acontecem. Amém, irmãos? E você pode testemunhar quantas coisas o Senhor te abençoou nesses últimos 2 anos. Quanto livramento. Quanta coisa inesperada que Deus pôs a mão sobre a tua vida. Podemos começar com esperança. Eu vou chamar os irmãos da cantata para virem aqui, que nós vamos encerrar, né, com eles cantando. Vou pôr a máscara e eles podem vir aqui para se preparar aqui. Nós vamos encerrar, eles vão cantar aqui um pupurri com algumas músicas, e assim nós estaremos encerrando esse culto. Eu gostaria assim que enquanto eles estivessem cantando depois, você fosse pensando, como é que está o teu coração para esse ano que começa? Como é que está teu coração? Teu coração está como o coração de Pedro estava? Frustrado, decepcionado, está assim? E aí a palavra de Deus diz, olha, no nosso natural, a gente olha para o novo ano, sim, complicado. Mas eu sou convidado para olhar para as possibilidades de Deus. E nas possibilidades de Deus tudo muda, tudo se renova. E nas possibilidades de Deus eu creio que as situações mais difíceis contribuem para o bem. Eu não preciso ter medo. Que Ele me capacita, se eu tiver que atravessar um deserto, Ele vai capacitar. Amém, irmãos? Mas também muita coisa boa acontece. Tem muita notícia boa também, que vem sobre as nossas vidas.
E um dia que era para começar mais um dia vazio, de repente, pela graça de Jesus, é um dia que se transforma em dia de bênção, de mudança para a vida daqueles homens. Você crê nisso? Como é que está teu coração, irmão, para esse ano que está para começar? E eu quero desejar, porque a gente vai se ver agora só no ano que vem. Amém? Se Deus quiser, só no ano que vem. Nesse final de ano, eu gostaria que você, em Cristo Jesus, olhasse para as possibilidades de Deus. E em Cristo Jesus, enchesse teu coração de esperança. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Fecha os teus olhos, eu quero orar com você, orar por nós. Fecha os teus olhos. Eu queria que você, se você tem algo hoje, você se identifica com essa mensagem, você quer restaurar teu coração, e se você tem algo hoje, que você quer entregar agora para o Senhor, para esse Jesus, que restaura, você tem algo aí na sua vida, algo que está te atrapalhando, algo que está te desanimando, você está olhando para o futuro e olhando sem nenhuma esperança, e você quer entregar hoje para o Senhor o teu coração, e quer olhar agora para frente com os olhos da fé, com os teus olhos fechados, coloca a tua mão no teu coração assim, coloca a tua mão no teu coração, como quem diz: Senhor, eu preciso ser renovado, eu preciso e eu quero começar 2022, não nas possibilidades naturais, não com os olhos naturais, mas com os olhos da fé. E entrega para o Senhor teu coração, tua vida, tua angústia, entrega para Ele. Senhor Jesus, restaura hoje, Senhor, o coração da tua igreja, do teu povo. O Senhor conhece, Senhor, como nós no nosso modo natural, estamos tão cheios de medo, e muitas vezes de desânimo e desesperança para o ano que vem, aguardamos assim, muita instabilidade, Senhor, a gente olha assim e dá medo, mas hoje, Senhor, hoje, nós tomamos a decisão, em Teu nome, Senhor, de olharmos também com as possibilidades do Senhor para a nossa vida, os olhos da fé. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo reunido aqui, e que tenhamos, Senhor, uma passagem de ano cheia de paz, cheia de gratidão, onde estivermos, nas nossas casas ou em viagem, Senhor, que nós possamos ser marcados, Senhor, por essa esperança, que enche o coração, esperança, porque o Senhor é real, o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Caminhos duros ele guiará.
Ou será assim que o rei dos judeus já chegou? Não pode ser, eu sei, Do qual o profeta falou. meu trono vou perder, E há de reinar com amor. ninguém irá me tirar. É o rei que vamos com fé adorar. O sábio me falou, Iremos achar o lugar. não deixarei que vejam, eu sou o rei pra sempre.
persegue sem cessar. Ao chegar nosso rei, a história vai mudar. Contra nós o inimigo não mais resistirá. O mundo irá mudar. Pois vai nos libertar. O Messias vem, o Messias vem, e ao mundo a paz enfim irá trazer. Prometido Rei, Filho é de Deus, vamos pois com alegria celebrar. O Messias vem. Vem, Senhor, ó, vem, vem breve, vem, Senhor, ó, vem, vem breve, livra-nos, Senhor, liberdade nos dás, volta logo, Senhor, seja breve. Vem, Messias, nós te esperamos. O Messias vem, o Messias vem, e ao mundo a paz enfim irá trazer. Prometido Rei, Filho é de Deus, vamos pois com alegria celebrar. O Messias vem. O Messias vem.